irmãos, em cima da leitura que nós vemos, segundo Samuel 15, nós vamos ver o personagem principal, que é Davi. Quando se entra na biografia bíblica da vida de Davi, ela vai se resumir em dois pontos importantes na vida dele. Um ponto positivo e um ponto negativo. Davi, ele foi um grande rei, né? Nós ouvemos a confirmação do que Lucas falou em Atos 13, versículo 22, que Davi, ele foi um homem segundo o propósito, ou em umas traduções, segundo o coração de Deus, não é isso? Ele foi um grande rei. Esse é um ponto positivo de Davi. O ponto negativo, que não anula de ele ser escolhido por Deus, é que ele foi um pequeno pai. Ele foi um pai anão, um pai pequeno. Deus escolheu Davi, nós até olhamos na palavra, 1 Samuel capítulo 16, lá no versículo 13, que depois de todo aquele processo, que Davi estava lá, cuidando das ovelhas, cheirando mato, cheirando ovelha, houve a escolha dele no final, né? Samuel estava lá, ungiu Davi no final, com um chifre, né? Com azeite, né? Uma taça com azeite, derrama, separa ele, e ele volta para o seu ofício, né? Jessé entendeu que Deus escolheu ele, pai de Davi. E o versículo 13 de 1 Samuel 16 fala que desde aquele momento o Espírito do Senhor, ele foi com Davi através da unção que veio dele, né? Através da unção. Por isso é importante nós observarmos que quando há um ato de unção, irmãos, havia a unção de reis, né, para reis, e havia a unção também que se passava na enfermidade, mas o ato da unção, trazendo para nós hoje, ela tem um movimento espiritual, é selado no mundo espiritual, né? Quando Davi recebeu a unção, o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele foi escolhido para rei, né? E de fato foi um excelente rei, porque Davi, ele foi a espada de Deus na terra. Como Deus não podia descer pessoalmente, Davi, sendo escolhido, ele foi a espada de Deus para extirpar os inimigos. Então essa unção que veio sobre Davi, ungiu para ser rei, e ao mesmo tempo o Espírito do Senhor foi com ele, capacitando ele para guiar Israel nas vitórias. Davi teve muitas vitórias, porque através dele Deus abençoou Israel. Israel foi vitorioso. E a unção que estava sobre Davi, ela o capacitava para que Davi escapasse muitas vezes da morte, e às vezes tomasse decisões até de fugir. A unção que veio sobre Davi direcionava ele a tomar decisões no campo espiritual, porque Deus estava querendo que fosse daquela maneira. Davi orava a Deus se deveria ir à guerra ou não ir.
E Deus falava com Davi. Essa unção que estava sobre Davi trazia para ele uma intimidade com o Deus que chamou ele. Davi, irmãos, naturalmente, como homem, ele era um homem corajoso. Ele era um homem corajoso. Ele enfrentava urso, enfrentava leão e era bem sucedido. E quando ele carregava comida, água para os guerreiros, ele ficava observando, isso aí já estava dentro dele, que ele poderia entrar e resolver a situação. Então havia uma junção com o Espírito do Senhor em Davi, e também de quem ele era como pessoa, a sua natureza. Quando Davi estava apacentando as ovelhas, Deus sondava o coração dele desde que ele tinha nascido. Aliás, quando ele estava sendo gerado já, né? Deus já sabia quem ele era. Porque existem pessoas que têm a coragem natural de resolver as situações. Hoje não é para o crente brigar, achando que é corajoso, fortão, fortuna, e brigar com todo mundo. Isso aí não é coragem, né? Mas a coragem natural é a ausência do medo, é enfrentar uma situação confiando que Deus vai lhe usar. Então a unção que veio sobre Davi se misturou com quem ele era. É por isso que quando ele viu Golias desafiando Israel, o que ele falou? Quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo, afrontando a Deus, afrontando o seu povo? Quando ele fala isso, irmãos, já aponta para quem ele era, e já estava sinalizando que era ele que Deus ia levantar. Porque Deus gosta de pessoas valentes, irmãos. Valentes, não para brigar, irmãos. Não para brigar com as pessoas, mas valentes diante daquilo que o próprio Deus permite estar à nossa frente. Então Davi tinha essa qualidade como rei. O lado negativo de Davi era que ele era um pequeno pai, um pai não. Davi, ele não conseguiu construir uma família sólida. Ele tinha um bom reinado, ele era um bom rei, compassivo, se preocupava em trazer a arca para Jerusalém, não aceitava idolatria, como seu filho Salomão, sempre focava o espiritual para Israel, mas ele deixou de lado a sua família. A sua família era toda descandelhada, toda desorganizada. Por causa da poligamia, no tempo da antiguidade, poligamia é a autoridade, né, de se casar, o acesso a se casar com várias mulheres. Por causa dessa poligamia, que graças a Deus não existe, né, mas Davi teve muitos problemas com a sua família, com Mical, com as suas outras esposas, e os problemas que ele teve gerou consequências através dos seus filhos que vieram. Esse é o lado negativo de Davi, irmão. Ele pendia muito para o lado de governar a nação, vamos dizer assim, o lado ministerial, né? Porque ministério é serviço. Ele tinha um ministério de governo em Judá, em Israel, mas ele se esqueceu de cuidar e de alinhar a sua família. E ele enfrentava muitas dificuldades que
Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Paulo orienta a igreja e fala assim: de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso colherá. Então, essa revelação do Novo Testamento, que toda a Bíblia é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito, caiu como uma luva na vida de Davi, porque ele colheu tudo aquilo que ele plantou. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos plantando hoje, porque, irmãos, a lei da semeadura é uma lei que ela perpétua desde a antiguidade e vai até o dia do arrebatamento. Como nós não esperamos animais, a lei para de vigorar. Mas essa lei é uma lei que Deus não revoga, a lei da semeadura. Precisamos tomar cuidado com aquilo que nós plantamos. Davi sofreu essas consequências, igreja do Senhor, porque ele não plantou coisas boas na sua família. Lembram quando Davi estava no seu belo palácio? Deus já o tinha exaltado, colocado na cadeira como governante. De repente ele está olhando talvez de uma mureta ou de algum espaço aberto. Ele observa lá uma mulher se banhando, não é verdade? Betseba. Ele observa, irmãos. Quando a pessoa está nivelada com Deus, irmãos, e ela procura e se esforça em não pecar contra Deus, se ele estivesse, irmãos, nessa ligação com o Deus que chamou ele para o reinado, ele ia olhar ela, virar as costas e ia lá ler a lei de Deus que ele tinha. Não adulterarás, não matarás. Ele ia orar ao Deus dos céus e entender que o momento em que ele viu aquela bela mulher aos olhos dele, era um momento que ia levar ele à queda. Então, irmãos, os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas, e essas trevas trarão coisas ruins. Quando Davi olha, ele consuma atos que foram contra os princípios de Deus e contra aquilo que ele aprendeu. Ele pede para que aquela mulher venha até ele. Como Deus deu inteligência para todo ser humano, né? Seja crente, seja não crente, Deus deu inteligência. Ele planeja algo com o marido daquela mulher, a Betseba. Ele sabia que Israel estava vivendo tempos de guerra, e Davi era um comandante também, um governador que comandava os exércitos. Ele pega aquele homem Elias, chama ele, faz uma proposta para ele: olha, quem não ia ficar alegre, né, irmão, se chegasse de frente do presidente, por exemplo, um presidente abençoado, você chegar na frente dele e receber uma orientação de um presidente abençoado. Davi era um homem importante, um homem em que Israel via Deus na vida dele por causa das vitórias. Chama aquele homem, faz uma proposta para ele, assim: eu vou te mandar para a batalha, e coloca ele na primeira fileira. Só que, irmãos, como se de Deus não se zomba, Deus estava só assistindo o coração de Davi, só vendo as intenções, só vendo o que ele estava apontando. E quando acontece todo aquele processo, aquele homem morre, Davi vai concluindo o seu plano, que não
pessoa teima em desobedecer a Deus conscientemente, Deus sempre vai abordar essa pessoa. Deus levanta o profeta Natã e conta uma parábola para ele. E aí ele entende. E aí Natã fala: esse homem é você. Então, por causa desse ato que Davi plantou, ele colheu por toda a sua vida. Isso nos remete a pensar no Salmo 51, quando Davi faz a oração ali de lamentação, desde a época em que ele se arrependeu deste ato, ele estava sofrendo depois de muito tempo. Ele fala: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o pecado, irmão, o pecado ele é um verme que vai corroendo a alma da pessoa, vai consumindo, vai arrancando os nutrientes, as vitaminas. A área medicinal, a gente fala de protozoários, vermes, que você vai comendo, mas a pessoa não engorda, não fica forte, não cria imunidade, porque o protozoário vai absorvendo tudo, aí tem que tomar remédio para matar o verme. Ameba, lombriga, aspas, uma série de coisas no campo terreno. E Davi foi colhendo isso em sua vida, irmão, e sofreu. Uma das mulheres de Davi, que se chamava Maaca, ela teve 2 filhos com Davi, um Absalão e uma filha chamada Tamar. Só que Davi tinha um outro filho que chamava Aminon, que era o filho mais velho. Não há relatos dentro da palavra que Davi tinha diálogos com os seus filhos. Olha só, a Bíblia não se preocupou em mostrar, porque de fato ele não tinha relacionamento com a família. Ele não conseguiu construir um filho como amigo. Davi não tinha filho amigo. Absalão, por exemplo, no contexto que nós lemos aqui, era um homem que deu abertura a se vingar e tomar o trono do pai. Aminon, que era o filho mais velho de Davi, ele cresceu com todas as suas regalias no reinado. Só que Aminon era filho de uma outra mulher de Davi. Aminon, ele observava a Tamar, que é filha de Maaca, irmã de Absalão, e Aminon, ele tinha uma paixão, irmãos. Ela era meia-irmã de Aminon. Uma paixão louca, diabólica. Ele observava a Tamar, que a Bíblia fala que era uma mulher muito bela, era uma mulher que era pura, não tinha contato com homens até a época aqui. E Aminon observava muito ela e desejava a sua meia-irmã Tamar. Só que aí entra Davi na situação, por ele não ter construído um relacionamento com os seus filhos. Não é possível que um pai não observe o seu filho e perceba algo errado nele, que ele está com segundas intenções, irmão. A palavra fala, a história fala que Aminon observava a Tamar e ficou louco de paixão e queria desejar ela, sair com ela, violentar ela, que de fato ele violentou ela. Surgindo esse fogo do inferno dentro de Aminon, apareceu um parente dele que chamava Jonadab. E observa Aminon e fala assim: por que você está dessa maneira, meu filho? Aminon, você está doente, Aminon? Eu estou percebendo alguma coisa em você, irmãos.
Às vezes aparecem pessoas que parecem que são enviadas lá de baixo para nós, para trabalhar. Esse Jonadab, totalmente possuído por um sentimento ruim também, extraiu de Aminon o que ele estava sentindo. Aí Aminon confessou: eu estou apaixonado por Tamar, eu quero Tamar. Aminon arma uma trama, irmãos. Eu já vou entrar aqui para concluir a mensagem. Arma uma trama. Aí Jonadab fala assim: não, você gosta de bolo? Vamos pedir para Tamar vir aqui fazer um bolo para você? Olha, irmãos, tudo consequência, porque Davi estava distante da situação. Priorizou o seu governo, mas deixou a sua família de lado. Então, o pai e a mãe precisa balancear as coisas. Balancear. Tem que ser balanceado. Como diz aquele adágio popular, o olho no peixe e o olho no gato. Davi não percebeu isso. Jonadab dá um conselho para Aminon, chama Tamar. Tamar, acho que era boleira também, fez um belo bolo para Aminon. E quando ela vai levar o bolo, Aminon, como uma serpente, vai para cima de Tamar, pega ela à força. Aminon conhecia as leis de Deus por causa de meu pai, mas alimentou algo que não era de Deus dentro do seu coração. Porque o coração, irmãos, é como uma terra. O que nós plantarmos, e se nós ficarmos regando dentro do coração, isso aí vai crescer, irmão. Vai crescer. Plantar coisas boas glorificam a Deus e te deixam na presença de Deus. Alimentar coisas ruins dentro do coração e regar as coisas ruins desagradará a Deus e te levará para o outro caminho no final, que não é o céu. Aminon, com muita força, possui Tamar, e ela chora, e ela fica angustiada, e ela se sente desprezada, e ela fala para Aminon: por que o Senhor fez isso? Falando para o meu irmão dela: por que o Senhor fez isso? E agora? O que vai ser de nós, da nossa família? Sabe o que Aminon fez? Desprezou ela, deixou ela de canto, piorou para ela, irmãos. Ela falou assim: agora pede para o nosso pai para que a gente fique junto. Ele desprezou ela, descartou, como algo descartado. E Deus lá de cima só anotando, daqueles que conheciam a lei de Deus, o caminho do Deus de Israel, fazendo coisas abomináveis. Aleluia! Quando Absalão, que era o irmão legítimo de Tamar, Absalão era um homem muito bonito, a palavra fala. Ele tinha os cabelos bem lisos, formoso em Israel. A Bíblia fala que ele era o homem mais bonito da antiguidade. Mais bonito, belo, perfeito. E ele olhou a sua irmã em umas ocasiões e falou: o que aconteceu, Tamar? Absalão falou. Aminon fez alguma coisa contigo? Insistiu. Tamar falou, confessou. Nasceu dentro de Absalão uma vingança contra o teu irmão Aminon. Veja, o Senhor Deus disse na palavra: minha é a vingança, diz o Senhor. Toda vingança que não vem de Deus, só Deus pode se vingar, porque Deus é justo. Aleluia. Quando Ele se vinga, é porque Ele quer se vingar mesmo.
por causa de uma injustiça. Mas nenhum homem tem o direito de se vingar de alguém. O mínimo nosso é orar, né? A vingança entra dentro de Absalão, e Absalão propõe no seu coração de um dia matar Amnão, porque Absalão amava Tamar como irmã mesmo. E quando ele põe essa vingança, a Bíblia fala que Absalão ficou 3 anos remoendo isso dentro dele. Aconteceu, diz a palavra, que depois disso, Absalão, ele aparelha 50 homens com carros, cavalos, e chega no seu pai e fala assim: eu preciso ir em Hebrom, fazer um sacrifício, eu preciso ir lá. Davi, irmãos, era um pai desligado. Aleluia! E eu falo isso porque a Bíblia tem fala assim dele, né? Era um pai desligado. Como ele não vê que Absalão estava tramando alguma coisa? Como ele não percebeu que Absalão não estava em contato com Amnon? Será que existe algum pai que está desligado assim? Um filho não conversa com o outro, com a outra irmã? Será? Não pode. Absalão, com esse espírito de vingança, se levanta e sai para concluir os seus planos. A palavra fala, irmãos, que ele para, Absalão, bem na porta, na entrada da cidade de Davi, e era costume dos reis da antiguidade sentar no trono e receber todos os príncipes e reis que estavam ao redor da cidade, porque era costume falar com o principal rei para resolver as situações. Quando entra esse espírito dentro de Absalão, Davi já começa a colher o que ele plantou. Absalão, além da vingança, ele quer tomar a cadeira que Deus deu para Davi. Ele para, e todo homem que tinha uma causa, a juízo, uma demanda, ele chamava, e gentilmente Absalão falava assim: de que cidade é o senhor, pastor Edmilson? Aí o pastor Edmilson falava assim: eu sou de tal cidade. Sabe o que ele falava? Olha, acho que o seu negócio é bom. Pegava a mão e beijava. Era muito gentil. Porque para as trevas atuarem, é preciso de pessoas, né? É preciso de pessoas. Mas o homem, a pessoa espiritual, entende as coisas do Espírito, né? Ele tinha essa tática, e ele beijava a mão das pessoas, e ele dizia: olha, os seus negócios são bons, mas não tem quem resolva a tua situação. Absalão estava jogando Davi lá embaixo como alguém incapaz. Quando Absalão fazia isso, no final da conversa de Absalão, ele dizia assim: ah, quem me dera, se tivesse alguém para resolver a situação de todo homem que está aqui. A palavra fala aqui, nessa tática de Absalão, ele furtava o coração de todo o povo de Israel. O Novo Testamento, irmãos, que é a revelação mais clara de todas as coisas, fala que o ladrão não veio senão roubar, matar e destruir.
Absalão, como instrumento do mal, estava furtando o coração das pessoas. O sentido de roubar o coração aqui não é arrancar ele do peito, né? Literalmente. Como o coração é uma terra que se planta as coisas, Absalão estava tirando as coisas do coração daqueles que tinham boas intenções para com Davi. Absalão trazia para ele a força de Israel. O que Deus está falando aqui, irmãos, é que Deus vai trazer às claras algumas coisas na vida de algumas pessoas aqui. Deus vai mudar a situação na vida de algumas pessoas aqui, irmão. Vai abrir uma cortina e vai revelar o que está acontecendo, o que você não está entendendo. Quando Absalão ocultava o coração, ele ganhava as pessoas. Mas a palavra diz que quando Davi ouve que Absalão estava fazendo isso, sabe o que Davi fez, irmãos? Davi, um homem valente, pegava leão, urso, derrubava filisteus, fazia várias proezas, né? Sabe o que Davi fez? Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, no versículo 14, falou assim: levantai-vos e fujamos. Um homem tão forte, cheio do Espírito de Deus, agora foge. Tudo isso vindo da sua família. Então, quando se mexe numa família, quando o inimigo mexe na família, ele mexe com a estrutura daquele que está debaixo da promessa e dos propósitos de Deus. Ele foge. Versículo 23 fala que quando o povo ouviu o que estava acontecendo, toda a terra chorava com grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou, o ribeiro do Cedrão, passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Imagine, irmãos, uma nação, um povo, chorando ao mesmo tempo. Imagine você, toda a igreja aqui, chorando literalmente, mas chorando da presença de Deus, né? Não por outra coisa. Chorando, derramando lágrimas, todo mundo junto ao mesmo tempo. Todos choravam, Davi chorou, mas não era porque ele estava perdendo o trono, é porque ele estava sentindo a consequência daquilo que ele fez. Mas Deus, irmãos, é formação, ele é formador de situação para concluir o que ele tem. Através daquilo que Davi fez, Deus selecionou pessoas que chorassem com Davi. É como se acontecesse alguma situação na igreja e o nosso pastor estivesse apertado em uma situação. Os obreiros teriam que estar chorando com ele. Quem está andando junto. Quem não está, vai para o lado de Absalão. Mas quem está, vai para o lado de Davi. Aleluia! Deus fez isso. O rei chorando em direção ao caminho do deserto. Eu vou concluir aqui a mensagem. Deus leva pessoas para o deserto. E nem sempre é o mal que vem contra nós, da parte do adversário. Mas Deus permite a situação para levar-nos para o deserto, para conhecer Ele melhor. Deus fez Davi chorar.
que era um rio de águas escuras. Os reis, quando tinham vitórias, jogavam as estátuas dos deuses pagãos dentro do cedron. Então era um lugar difícil. Tanto é que em João capítulo 18, versículo 1, Jesus passou pelo cedron também. Ele precisou passar pelo cedron. E o versículo 30, e eu vou fechar a mensagem, diz a palavra que subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os seus pés descalços, e todo o povo que ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Irmãos, houve um quebrantamento em massa na nação. Deus quer povo quebrantado, irmão. Deus não quer olhos secos, olhos que não choram, porque o choro diante de Deus, vindo do coração com a presença, é o que Deus vai honrar. A subida do Monte das Oliveiras tinha 818 quilômetros não, quase 1 quilômetro de subida. E para os judeus israelitas, o Monte das Oliveiras simboliza paz e sabedoria. A oliveira hoje é símbolo do Espírito Santo. Mas eles tinham essa visão. Então todo o plano de Deus era que o povo se quebrantasse e fosse levado para um lugar de paz. Um lugar onde Deus queria dar paz. Por todas as falhas de Davi, Deus honrou Davi a respeito de Absalão. Eu quero dizer uma coisa nesta noite para você, meu irmão, minha irmã. Deus está desfazendo as artimanhas do Absalão espiritual aqui na igreja. Você crê nessa mensagem nesta noite? Amém? Deus abençoe, pastor. Obrigado.